Bom dia a todos. Bom dia também ao pessoal lá de baixo que está nos assistindo. Um bom dia e um abraço a todos eles. E fico muito feliz de estar mais uma vez nesta casa. Arlete, quando chegou, me cumprimentou e falou: você vai falar sobre o casamento? Sobre o casamento de vocês? E ela, sem querer, ela acertou na mosca. Pelo seguinte, em dezembro, 16 de dezembro, nós completamos 39 anos de casados. E eu estava para fazer uma palestra naquela época, naqueles dias, e eu pensei assim, poxa, eu acho que eu vou falar sobre o casamento. Então peguei e montei essa palestra, o casamento, né? Que é que eu vou falar isso agora de manhã. Então vamos lá. No livro Espíritos, eu trabalhei com duas obras, O Consolador de Emmanuel e o Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, na questão 695, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? A resposta é um progresso na marcha da humanidade. A questão seguinte, Allan Kardec pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. Comentário de Kardec: a abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Quero explicar aqui o conceito de casamento. Como nós trabalhamos lá no Eurípides Barçanufo, lá no bairro Águas do Paiol, nós temos 3 igrejas evangélicas lá naquele bairro. No começo, nós sofríamos uma pressão muito grande dessas igrejas evangélicas. Eu acho que a gente até contei aqui, né? Eu contei aqui, um dia nós estávamos fechando lá o portão do Centro Espírita, e vieram pela rua, a rua ainda não era asfaltada, vieram pela rua uns 12 senhores, muito bem vestidos, de gravata, com a Bíblia na mão. Eles, sem se importarem com a nossa presença, eles se postularam na rua, ficaram todos de frente para o Centro Espírita e começaram a gritar em uníssono: Deus pode mais! Deus pode mais! E eu com a Cristina falei: Cris, eu vou lá junto com eles gritar, porque Deus pode mais mesmo, né? Falou: não, vamos embora para o carro, deixa eles aí, vamos embora para o carro. E fomos embora. Entramos no carro, fomos embora. Aí o vizinho da frente nos contou. Eles abriram a Bíblia, leram determinadas passagens evangélicas e fizeram preces no sentido de expulsar o Centro Espírita daquela região, porque aquilo era um incômodo muito grande, né? Era como se fosse lá o diabo próximo deles, né? Então aquilo era uma coisa muito ruim. À medida que nós fomos realizando o nosso trabalho, né? Vários trabalhos que foram desenvolvidos, porque quando nós fomos construir a nossa sede, nós procuramos o bairro, naquela época, né, o bairro mais difícil, mais problemático de Araraquara. Porque a gente dizia assim, não, Jesus vivia na periferia das cidades com as pessoas mais necessitadas. Então nós precisamos ir em encontro deles. Então fomos até o bairro Águas do Paiol. Hoje o bairro ainda tem problemas,
mas nem se compara com o que era quando nós fomos lá. E não tivemos nenhum tipo de problema no que diz respeito com os maus elementos do bairro, essas coisas, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. Bom, depois que nós realizamos uma série de trabalhos, sopa fraterna, distribuição de leites para as crianças de 0 a 5 anos de idade, corte de cabelo gratuito e uma série de outras atividades, alfabetização de adultos, eles começaram a perceber, né, que uma casa espírita não era aquilo que eles pensavam. Então, as coisas começaram a mudar um pouco. E os pastores evangélicos, como eu sou advogado, sempre que tem algum tipo de problema, eles recomendam que a pessoa me procure lá no centro espírita. E um dos problemas comuns é a questão da união estável, né? Normalmente eu sou procurada por uma pessoa, a pessoa diz assim, olha, eu vim aqui a pedido do pastor da minha igreja, porque eu vivo em pecado. Eu falei, mas como assim? Eu vivo em pecado porque eu não sou casado com meu marido. Meu marido já é casado, se separou, mas não regularizou a situação. Não estou podendo me casar com ele. Então eu vivo em pecado. Aí eu digo assim, não, eu vou regularizar a situação e você vai se casar normalmente com seu marido, vai dar tudo certo. Só que eu pediria um favor então, já que o pastor falou isso, peça para ele que lá nos sermões dele, né, ele ore por nós, peça por nós, para que a gente possa continuar trabalhando cada vez mais pelo bairro. Então a pessoa dá uma risadinha, né, e vai embora. Às vezes eu sou convidado para o casamento, já fui convidado para assistir o casamento de uma pessoa, às vezes não sou convidado, mas não importa, eu sei disso. Mas o que nós queremos dizer, que o que importa sob o ponto de vista da doutrina espírita, as uniões, o casamento, as uniões são as uniões que se processam, que acontecem por amor. As uniões que acontecem por amor, elas já são abençoadas por Deus e elas são, do ponto de vista espiritual, legítimas. São uniões sérias que nós respeitamos, porque são as uniões por amor. Se a pessoa quiser oficializar, né, a sua união, aí ela procura o registro civil e faz o casamento civil. A questão 175 do livro O Consolador do Emmanuel diz assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, vejam bem, as uniões que acontecem aqui na Terra, elas já foram projetadas por nós mesmos quando nós estávamos no plano espiritual. Nós fizemos um planejamento do nosso retorno e, obviamente, consideramos nesse planejamento a hipótese do casamento, o compromisso espiritual de nos unirmos a alguém que nós amamos e que nós iríamos com isso estruturar um lar. No Livro dos Espíritos, na questão 386, diz assim:
Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência temporal e se reconhecerem? Porque às vezes a pessoa fica em dúvida. Poxa, se eu fiz esse planejamento no plano espiritual, como é que depois eu vou encontrar lá na Terra? Como é que eu vou encontrar o meu par, né? Eu vou encontrar aquele a quem nós nos comprometemos a nos unir. Então a pergunta do Livro dos Espíritos é muito apropriada. A resposta: reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro sim. Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro, por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Quer dizer, a pessoa, ela não vai reconhecer a outra no que diz respeito, opa, estou lembrado de você, estou te reconhecendo sem quem você é. Na reencarnação passada você foi o José. Não é assim. Mas acontece que quando um se aproxima do outro, né? Agora a gíria, né? a moda, eles falam questão de pele. Eles falam a química. Eles falam, não, deu uma química, parece que... Então sente uma atração um pelo outro. Aquilo tem uma razão de ser, tem uma origem. Assim como quando existe a retração, quando existe a aversão, né? Certamente é o reencontro de espíritos que não se amam, não se dão bem, vibratoriamente não se combinam, então sentem aquela antipatia, que a doutrina espírita nos explica do que se trata. O nosso recurso é a oração, a prece, e nós conseguimos superar isto. Eu já tive caso, porque eu sou espírita desde o nascimento. Desde o nascimento. Então, a vantagem da doutrina espírita é isso. Nós temos uma série de informações, revelações, uma série de ferramentas à nossa disposição. Então, quando eu me encontro com pessoas que eu sinto aquele antagonismo imediato, eu já me valho do recurso da prece. Com isso, eu consigo anular ou anular essa repulsa. E isso dá certo. E isso dá certo porque eu já conquistei grandes amigos que no início o nosso relacionamento era extremamente difícil, principalmente no ambiente de trabalho em que eu não tinha como evitar. Todo dia eu estava sentando ao lado daquela criatura que desde o primeiro dia não tinha condições de aproximação e se tornou um grande amigo, porque nós conseguimos vencer, né, esta questão vibratória. Então, quando esses espíritos que combinaram no plano espiritual, né, que planejaram no plano espiritual se reencontrarem, se encontram, eles sentem essa atração. No Livro dos Espíritos, na questão 388, os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Allan Kardec quer dizer o seguinte, que às vezes uma relação simpática, a pessoa já tem uma amizade, né? Já existe um relacionamento anterior, já existe uma simpatia. Se não seria isso a que os espíritos estavam se referindo? E a resposta: há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda,
O magnetismo é o guia desta ciência que compreender melhor mais tarde. Então, essa atração ocorre, sabemos pela informação dos espíritos, pelo magnetismo, né? Por essa energia que se coaduna, né? Se afina com o próximo e a gente sente essa atração. No meu caso, como exemplo, porque é um bom caso, nós completamos 39 anos de casado, e hoje não é comum isto. Hoje as pessoas já estão no segundo, terceiro casamentos. Às vezes encontro um amigo, você vai se casar? Eu vou me casar. Legal, tal. Ele falou, eu vou me casar, mas se não me der certo eu separo. Então as pessoas já entram no casamento já como que preparadas para a ação, esquecidas que estão do compromisso que assumiram quando se encontravam no plano espiritual. Então, como nós, no nosso caso que eu estava dizendo, nós nos conhecemos na Mocidade Espírita em Piracicaba, em 1970. Olha, ela já falou 3 datas aqui em que nós nos conhecemos, tá? Então, nós nos conhecemos na Mocidade Espírita, nos casamos em 1975, isso não tem erro, né? Em 75, então nós nos conhecemos na Mocidade Espírita e sentimos essa atração, começou um namoro e que resultou num casamento. 179, este é do livro O Consolador. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Resposta de Emmanuel: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito antes da encarnação dos espíritos, da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades e continua, ou sequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias, ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, a união dos espíritos já está prevista. No começo da resposta, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, às vezes o espírito não está suficientemente amadurecido para fazer a sua escolha, para fazer o seu planejamento. Então ele é auxiliado, ele é ajudado pelo seu protetor espiritual. Ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas. Mais abaixo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias, porque às vezes essa união é necessário para que possamos expiar os erros de vidas anteriores,
ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. As reuniões acontecem para possibilitar uma missão, no caso de recebimento de filhos que precisam de uma orientação dos pais. Ainda no livro O Consolador, de Emmanuel, como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Responde Emmanuel: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Eu fui ver o significado de redentora. É que redime, é libertadora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. A união, como nós vimos na resposta, ela sempre pode sofrer ameaças. Mas a concentração do casal, principalmente pelo estudo do Evangelho no lar, pelo culto do Evangelho no lar, em que nós protegemos o nosso ambiente das mais variadas investidas espirituais possíveis. Nós magnetizamos o nosso ambiente, o nosso lar. Nós atraímos para o nosso lar espíritos elevados, espíritos bons, espíritos amigos, espíritos familiares, que vão nos ajudar, que vão nos amparar, vão nos esclarecer. Eu, nesse caso particular, usei uma tática nessa existência que deu certo. Sempre que eu recebi de alguma moça algum bilhetinho ou alguma coisa insinuante ou coisa assim, eu imediatamente entregava para minha esposa. Imediatamente. Antes de responder, eu entregava para minha esposa. Então era uma maneira, primeiro, dela me ajudar na defesa e de evitar que amanhã ela pudesse saber que fulana falou determinada coisa para mim e eu dei tal resposta. Não, ela já sabia perfeitamente aquilo que estava acontecendo. Então isso evitou que a gente pudesse ter problemas nesse sentido. Mas eu repito, o estudo do Evangelho no lar é extremamente importante, a vigilância espiritual, porque nós somos bombardeados, e somos bombardeados até hoje. Nós somos bombardeados pelos espíritos que não nos amam. Nós somos pessoas, todos nós que aqui nos encontramos, aqui não tem nenhum santo, eu também não sou santo, ninguém é santo. Nós já cometemos nessa existência e existências anteriores os mais variados tipos de erros, de crimes, de fatos tenebrosos. E esses espíritos que nós prejudicamos, que nós lesionamos, que nós traímos, que nós enganamos, que se encontram no plano espiritual, eles não nos perdoam. Então eles querem fazer vingança com as próprias mãos. Então eles se valem de todos os recursos possíveis para atrapalhar de alguma forma a nossa felicidade. Se um dos casais
não forem vigilantes e não tiverem o reino espiritual, é difícil. Eu posso dizer que é difícil. Por quê? Porque os obsessores não são bobos, são extremamente inteligentes, muito mais inteligentes do que nós. Muitas vezes se valem de ajudas de outros para conseguirem atrapalhar a nossa existência. Então nós precisamos estarmos atentos. Nós temos lá no Eurípides Barçanufo, agora já faz um tempinho que nós não realizamos esse curso, que é o curso para casais, né? Nós fazemos um curso para casais, então nós fazemos determinadas alertas para que o casal seja feliz, ou procure ser feliz, ou se esforce para ser feliz. Então, primeiro nós falamos sobre a questão do egoísmo. O egoísmo é a causa de todos os males. De todos os males. É só a gente analisar aquele problema que aconteceu, nós vamos verificar que a origem foi o egoísmo. O egoísmo está presente em tudo. Isso está no Livro dos Espíritos. Então a gente, para deixar claro essa situação, essa circunstância, os casais estão lá no curso, nós geralmente pegamos um rapazinho assim, que já tem 5, 6, 7, 8 anos de casado, já tem um tempinho de casado, chamamos à frente para fazer algumas perguntas. E perguntamos assim, a esposa sentada na plateia, olhando, né? Então pergunta assim, qual o doce que a sua esposa gosta? Ele pensa um pouco, a gente percebe que ele não está sabendo responder, mas ele pensa um pouco, ele é inteligente. Chocolate. Aí a esposa acertou. Aí eu falei assim, e agora um doce caseiro. Aí já complica. Aí ele chuta qualquer coisa, goiabada. Aí a moça lá no meio faz assim. Então, às vezes tem 6, 8 anos de casado, não sabe o doce caseiro que a esposa gosta. Qual a comida preferida da sua esposa? Qual a cor preferida? A música? Qual o vestido que ela gosta de usar? Eles acertam numa coisa, qual é o programa que ela gosta de assistir? Novela, acertou. Esse eles acertam. Mas a gente mostra que eles estão casados, mas eles não se conhecem. E isso impossibilita que ele possa ser um marido carinhoso, gentil, atencioso. Porque esse desconhecimento mostra que ele sempre está mais preocupado com as coisas que ele gosta do que a esposa gosta. Então a regra é a seguinte: se você quer ser feliz, não se case. Agora, se você quiser fazer a felicidade do outro, então se case. Então, nós temos que entrar no casamento preocupados com a felicidade do outro, do nosso companheiro, e não com os nossos gostos, os nossos hábitos, as nossas tendências. Não. Temos que nos esquecer de nós, aí é o combate ao egoísmo, esquecer de nós e nos preocupar com o outro. Fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para agradar ao outro.
Se o casal fizer isso, o lar será um paraíso na terra. Porque será o ambiente mais agradável e mais feliz para o casal. É estar ao lado daquele que ela ama. Porque sabe que sempre vai receber o melhor. Se apenas um fizer isso, desequilíbrio, relacionamento interrompido. E às vezes nós vemos casamentos que perduram, mas a gente percebe que o casamento perdurou porque a mulher se despersonalizou. O que quer dizer isto? Se você pergunta para ela, você aceita um copo d'água? Ela olha para o marido para ver se ela deve aceitar ou não o copo d'água. Isso não é exagero de minha parte. Então ele transformou a esposa numa pessoa extremamente subserviente. Uma pessoa sobre a qual ele tem todo o controle. Então eles vão viver 50, 60, 70 anos, sem problemas nenhum. Mas não serão felizes. Nenhum dos dois serão felizes. Para que aconteça a felicidade, nós temos que combater o egoísmo. Por isso que nós precisamos nos analisar, nos conhecer. Nos desapegar de todas as questiúnculas, de todos os hábitos, nos preocuparmos com o outro. Fazer o companheiro ou a companheira feliz. Questão 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Do livro O Consolador de Emmanuel. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem de bem. Por quê? Porque o lar é a base da formação da nossa sociedade. É no convívio com os nossos filhos, os nossos filhos, até a idade em que eles são mais acessíveis às orientações, às instruções, à educação familiar, até 7 anos de idade, é que nós, espíritas, poderemos transmitir aos nossos filhos todos os conceitos morais que nós aprendemos com a doutrina espírita. Porque o que nós aprendemos com a doutrina espírita foram todos os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos viver como Jesus vivia. Seguir exatamente todas as suas orientações, todos os seus exemplos, porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Ele é que nós devemos ter como um espelho para as nossas almas e transmitir isso aos nossos filhos. E essa transmissão será extremamente valiosa e o resultado será muito mais profundo se encaminharmos os nossos filhos à evangelização infantil nas casas espíritas,
aonde eles terão contato com professores que vão ensiná-los o espiritismo. Não podemos esquecer que os nossos filhos são espíritos que trazem bagagens espirituais de existências anteriores, bagagens extraordinárias de todos os tipos que nós podemos imaginar. Às vezes podemos receber como filho, por exemplo, um dos maiores estelionatários que já passaram pela Terra. Podemos receber um ladrão, uma pessoa com instintos criminosos, uma pessoa com desvios sérios na área sexual. Recebemos como filhos. E essas crianças normalmente são mandadas para o lar espírita, porque os espíritos superiores sabem que na casa espírita, na casa do espírita, no lar espírita, aquelas crianças vão receber o ensinamento que precisam. E que aquilo vai ser extremamente importante para a edificação do caráter daquele espírito em evolução. Porque se ele reencarnar-se num lar desestruturado, ele vai receber muitas contribuições para continuar desestruturado como já é. Até tem um caso, que esse caso é verídico, eu li num livro, que durante uma palestra o orador foi interrompido por um dos assistidos, por um dos que estavam assistindo a palestra, e disseram assim: o senhor pode me explicar o que está acontecendo conosco, no nosso lar? Aí o palestrante disse: pois não, qual é a pergunta? Ele disse: nós somos espíritas, procuramos seguir rigorosamente tudo aquilo que a gente aprende e aprendeu. Temos dificuldades, mas procuramos superar essas dificuldades. Sou trabalhador dessa casa espírita desde sempre. E recebemos determinados filhos que receberam a educação que nós demos e são criaturas extremamente difíceis. São ainda muito jovens, já estão envolvidos com drogas, com sexo, completamente desequilibrados. Aí o palestrante parou, pensou um pouco. Ainda bem que a pergunta não foi para mim, foi para esse outro palestrante lá. Porque a pergunta é difícil. Pensou um pouco e falou assim: quando o seu filho está doente, você procura o melhor médico? Ele: sim, claro. Quando meu filho tem um problema de saúde, a gente procura os melhores médicos, os melhores hospitais. Aí o orador falou assim: Deus também. Então, essa é a nossa responsabilidade como espíritas. As uniões aconteceram, nós estamos vivendo com alguém, com um companheiro. Não importa se união estável ou não, casado ou não, não importa. Constituímos um lar com aquele que nós amamos. Somos espíritas e a nossa responsabilidade é muito grande. Nós precisamos realmente
viver tudo aquilo que a gente já conhece. Não podemos passar pela doutrina como se tivesse apenas assistido um filme que aquilo não tem nada a ver com a gente. Tudo o que a gente lê, tudo o que a gente aprende, é porque a gente precisa daquilo, não existe o acaso. Quando a gente lê uma página, é porque a gente está precisando daquela orientação. Aquela página é exclusiva para nós. Tem gente que às vezes pega a mensagem que o Roberto Carioca distribuiu e fala assim, pega a mensagem na mão e fala assim, essa mensagem é para o meu cunhado. Eu vou levar e vou entregar para o meu cunhado. Ele é que tem que saber do que está escrito aqui. Ele é que precisa desse ensinamento. Em lê do engano, aquilo é para nós, porque chegou às nossas mãos, foi lido por nós, foi registrado por nós. Não existe o acaso, não existe a coincidência. E agora, no finalzinho, que só termina às 10, não é? Eu queria fazer uma homenagem a esta casa, que por preparar a homenagem a essa casa, eu fiquei emocionado, porque cheguei em Araraquara em 1980. Não conhecia nada dessa cidade. Vim para trabalhar na Citrosuco e indicaram uma casa aqui no bairro Santa Angelina, onde nós moramos. Então, na cidade de Piracicaba, eu entrei em contato com o Dr. Walter Radamés Acorsi, que é um professor lá da Exalc Espírita, foi o nosso orientador da Mocidade Espírita. Eu entrei em contato, falei, estamos indo para Araraquara, o senhor conhece alguma casa espírita lá? Ele falou assim, não conheço, mas conheço uma pessoa com quem eu me relaciono sempre, troco correspondências. Você ligue para o Wallace Leal Rodrigues. Então me passou o telefone do Wallace, eu liguei para o Wallace, e o Wallace orientou Sociedade Beneficente Obreiros do Bem na Rua Itália. E eu vim a esta casa, fomos muito bem amparados, conhecemos muito, fizemos muitos amigos extraordinários, desde o primeiro momento, trabalhamos, fomos socorridos, fomos atendidos, passes, palestras, água fluida, orientação, amigos, livros e mais livros, pelo trabalho do João Mantuanelli, que foi um grande trabalhador na distribuição do livro espírita desta casa. Então essa casa marcou muito o nosso início aqui numa cidade desconhecida que era Araraquara. E nós dissemos que era essa casa uma casa santa, uma santa casa, uma casa santa, Obreiros do Bem de Araraquara. Então nós queríamos fazer esta homenagem. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração,
orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz isto no peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e erguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu agradeço a oportunidade de trabalho desta manhã que recebi desta Casa Santa, aos queridos trabalhadores da casa, Arlete e Mateus, a quem eu tenho paixão, já está planejado para as novas existências. Então, agradecer de todo o coração a todos vocês e um belo domingo para todos. Muito obrigado.